pessoal, tudo bem? Vamos aqui então para a nossa aula de número 7 do regime jurídico dos servidores públicos do município de Xangri-Lá. Nós vamos ver hoje aqui então do artigo 129 ao 132. São poucos artigos, mas ele é um pouquinho comprido e vai dar uma aula bem interessante. Vamos lá, pessoal. O título 6 ele fala do regimento, né? O capítulo 1 desse título 6 ele fala dos deveres. Então, quais são os deveres do servidor, né? Os artigos 129 são deveres do servidor. 1. Exercer com zelo de dedicação as atribuições do cargo, que é óbvio, né, que ele tem que exercer isso com zelo e dedicação, tá? O 2. Lealdade às instituições a que servir, também é uma coisa bem óbvia, bem fácil de deduzir, né? O 3 fala observância das normas legais e regulamentares. O servidor ele vai ter que obedecer à lei, claro, né, obviamente. E o 4 fala o cumprimento às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Eles costumam colocar, às vezes, em prova, né, dizer que ele tem que cumprir todas as ordens superiores. E não é assim. Ele tem exceção, né? Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, tá? Tem essa restrição aí. O 5 fala atender com presteza. E aí o quê? Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Eles podem colocar que é prestando todas as informações requeridas, também não é, existe a exceção, né? O B ele fala a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. A pessoa tem o direito, então, de que sejam expedidas, então o servidor ele tem que atender com presteza a expedição dessas certidões requeridas, tá certo? As requisições para a defesa da fazenda pública, também ele vai ter que atender isso com presteza, essas requisições para a defesa da fazenda pública também, né? Que já é interno isso, né? O 6, ele fala levar ao conhecimento da autoridade superior, né? Da autoridade superior, irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Então, tudo que ele tiver ciência em razão do cargo, ele tem o dever de informar as autoridades superiores. Caso se descubra depois, futuramente, que ele tinha conhecimento de uma ilegalidade, de alguma coisa que estava sendo feita, e não cumpriu com seu dever de avisar, ele vai ser responsabilizado, inclusive, junto com aquele, né, junto daquele cara que fez a falcatrua, certo? O 7 fala zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. Também é bem dedutível que com certeza ele tem que fazer isso, né? O 8º fala guardar sigilo sobre assunto da repartição. Não vai sair, fulano deve IPTU, né? Sair pela cidade contando, aquele ali, ó, deve IPTU. Ixi, está com mais de 20 mil em dívida lá na prefeitura. Não, tem que guardar esse sigilo, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? O 9 fala manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Aí, aqui já é muito abrangente esse item. Não cabe aqui eu dar exemplos. Mas, assim, tudo que for moralmente, né, incorreto, daqui a pouco o cara tem uma conduta que poxa, né, não é compatível com aquela função que ele exerce, né? Um chefe que vai e faz o que quer, né? Coisas imorais, né? Daqui a pouco ele, né, tem alguma conduta lá dentro da repartição que não é legal, né? Então isso aqui tudo ele tem que ter uma conduta compatível com aquela função que ele exerce, né? O 10 fala ser assíduo e pontual ao serviço. Assíduo é vir todos os dias, pontual é vir na hora certa, né? O 11 fala tratar com urbanidade as pessoas, numa boa, assim, né? Sem chegar a pessoa para atender, o que tu quer? Sabe? Não. Pois não, senhor. O que o senhor deseja, né? Aquela coisa, urbanidade, aquela política de boa vizinhança, aquela coisa, né? Vamos se respeitar, né? E tudo mais. O 12 fala representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. Ele vai, então, denunciar as questões ilegais e tudo mais, como já foi dito. Ou no caso, abuso de poder seria um secretário ou um prefeito que está utilizando daquele poder que ele tem de forma abusiva, né? O 13, apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio
e convenientemente trajado ou com o uniforme que for determinado. Asseio é o seguinte, né, pessoal? Tu chega lá, o cara tá fedendo, né? Poxa, né? Vamos botar ali, vamos tomar um banhozinho, botar um desodorante, fazendo o favor, né? Porque é complicado, né? Tu trabalhar num ambiente com mais pessoas e a pessoa, poxa, vê a pessoa tá fedendo. Tá certo. Às vezes tem situações que o cara trabalha num serviço mais braçal e tudo mais, que ele vai chegar, né, cheiroso no serviço e tudo mais, e durante o trabalho ele vai suar, vai tudo mais. Isso acontece, né? É normal. Agora, poxa, tu chegar num escritório, por exemplo, ali para trabalhar, e aí aquela situação de mau cheiro, é complicado, né? Então, isso aqui é importante, esse asseio, te apresentar bem no teu local de trabalho. Convenientemente trajado, às vezes uma menina vai lá, coloca um short, alguma coisa para trabalhar, e poxa, isso aí é coisa de andar na praia, né? Tá certo que Xangri-Lá é um município de praia, mas não precisa vir trabalhar dentro da repartição pública com a roupa que tu vai na praia, né? Então, tudo tem sua hora, tem o seu momento. Então, no momento que você está trabalhando, você vai usar uma roupa mais comportada, vai assim, te portar melhor, vai te colocar de acordo com aquela função que tu está exercendo, né? E caso tenha uniforme, obviamente, utilizar o uniforme e não vir com a roupa de casa, né? O 14 fala observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem como o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, EPI, que lhe forem fornecidos. Isso aqui também, né, é dever do servidor, né? Se tiver se a função exige que use capacete e ele não usar, ele está descumprindo um dever funcional, né? Isso tudo aí gera uma série de problemas para esse servidor. Se exige luvas para um trabalho, né, o óculos de proteção para quem corta grama, por exemplo. Então, assim, esses equipamentos de proteção individual são extremamente importantes, né, pessoal? Até para a própria saúde do trabalhador, né? O 15 fala manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho. Aí, isso não é minha função. No serviço público a gente vê isso, infelizmente, muitas vezes, né? Pessoa, me ajuda aqui com essa caixa, carregar um negócio. Nas atribuições do meu cargo não diz que eu tenho que carregar caixa. Né? Então, assim, eu acho que tudo a gente, né, no ambiente de trabalho, a gente tem que manter essa cooperação, manter o espírito de equipe e tudo mais, né? O 16 ele fala que frequentar cursos e treinamentos instituídos para seu aperfeiçoamento e especialização. Isso é interessante, né? Porque a pessoa vai se qualificando, vai se atualizando, né? Vai melhorando como servidor público, né? No momento que ela vai se aperfeiçoando, né? 17. Apresentar relatórios ou resumos de suas atividades nas hipóteses e prazos previstos em lei ou regulamento, ou quando determinado pela autoridade competente. A autoridade competente pode dizer, me dá ali um relatório de quantos processos administrativos você abriu esse mês. Me dá um processo de um relatório ali de quantas pessoas você atendeu esse mês, né? E tudo mais, assim, de forma assim que se a administração quiser, ela pode então te pedir esses relatórios aí para comprovar como que anda a tua eficiência ali no trabalho, né? 18. Sugerir providências tendentes à melhoria ou aperfeiçoamento do serviço. Se tu vê lá que o cara está usando uma máquina de escrever, tu pode sugerir que ele utilize isso um computador, por exemplo, né? Aí, tal coisa só pode ser feita à mão. Aí tu vai tentar informatizar, vamos ver, de repente não tem como fazer isso aí por computador. A troca de lâmpadas na iluminação pública, né? É feito só uma vez por semana, daí tu pode sugerir, quem sabe faz 3 vezes por semana, que aí o pessoal fica às vezes uma semana sem luz, é complicado. Então tudo que você vê, você pensa assim, eu acho que tal coisa pode ser melhor, né? Alguma coisa pode melhorar o andamento do serviço, então você vai sugerir. Isso aí é um dever até do servidor, se você acha que pode ter uma maneira melhor de fazer alguma coisa, sugira, né? Faça então, né, essas sugestões, tá? Parágrafo único. Será considerado como coautor o superior hierárquico que recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidades no serviço ou falta cometida por servidor, seu subordinado, deixar de tomar as providências necessárias à sua apuração. Isso aqui é altamente importante. O servidor, que é o chefe de alguém,
e sabe que aquele alguém está fazendo alguma uma coisa irregular, ele vai responder olha, como coautor, viu? Então, assim, ó, isso aqui, inclusive, está no Código Penal, viu, pessoal? Isso aqui está no Código Penal, inclusive, isso aqui, o cara pode ir para cadeia por causa disso. Então, assim, ó, é muito importante isso aqui. Leia e releia esse artigo, porque pode cair na tua prova, tá? O capítulo 2 fala das proibições. Vamos ver as proibições, então, dos servidores, né? O artigo 130 diz que é proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública, especialmente. Então, tudo isso aqui que possa comprometer a dignidade, o decoro da função pública, ferir a disciplina, ferir a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço, tudo isso é proibido, né? Então, especialmente, quando fala especialmente, não significa que é um rol taxativo. Não significa que é só nesses casos. Mas ele vai dar agora exemplos, né, do que é proibido ao servidor. Vamos dar alguns exemplos do que é proibido ao servidor. O inciso 1 fala: ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Então o chefe imediato tem que saber onde tu anda, né? Pergunta pro teu chefe onde é que estava fulano. Não sei. Ah, mas não, ele se ausentou ali e não me falou nada. Tá? Então, paciência, né? Então vai fazer o quê? Né? Não pode ausentar-se do serviço durante o expediente sem a prévia autorização do chefe imediato. Tá? 2. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Isso é grave também, viu, pessoal? O cara daqui a pouco leva um teclado para casa, leva um mouse, um monitor para casa, né? Não pode. Leva uns processos, vou levar uns processos para casa para fazer em casa. E do nada, assim, né? Sem a prévia anuência, então, da autoridade competente. Não pode, tá? O 3. Recusar fé a documentos públicos. É dever do servidor dar fé ao documento público quando este for verdadeiro. Então não é só querer ou não querer. Ele é proibido recusar a fé aos documentos públicos, tá? O 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. Se o processo está pronto para andar e o servidor fica segurando aquele processo, ele está infringindo ele está, no caso, entrando numa questão que é proibida a ele, né? Ele não pode deixar de dar andamento injustificadamente para um processo administrativo, por exemplo, né? O 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Na rua, tu pode falar mal do teu chefe, mas lá dentro não. Lá dentro da repartição, tu tem que piar fininho, porque tu não pode manifestar esse apreço ou desapreço dentro do recinto da repartição. O 6 fala referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público mediante manifestação escrita ou oral. Assim, isso aqui, hoje em dia, na era da informação, tu vê muito Facebook, né? Daqui a pouco o cara vai lá e posta no Facebook, uma manifestação escrita, no caso, né? Posta lá no Facebook, dizendo: o prefeito é um ladrão, né? Isso aqui entra nesse inciso e esse servidor vai se incomodar. Tá certo? Próximo. O 7 fala: cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que seja de sua competência ou de seu subordinado. Tu não vai pedir para alguém de fora fazer o teu trabalho, né? Tu faz o teu trabalho, ou então encarrega ele a um subordinado teu. 8. Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação à associação profissional ou sindical ou partido político. Tu não pode, de maneira alguma, ficar induzindo e compelindo, na verdade, né, aliciando aquele teu colega de trabalho: se filia no meu partido, cara, se filia no meu partido, vamos lá. Não pode, não pode. Na rua, na casa do cara, na tua casa, é outra história. Mas ali, no teu ambiente de trabalho, tu não pode ficar fazendo esses alistamentos, essas coisas. Dizer: não, mas tu tem que te filiar no sindicato. Se tu não... Daí daqui a pouco vem ali um dirigente do sindicato e bota o dedo na tua cara. Olha só, meu amigo, se tu não te filiar no sindicato, a gente vai te representar que jeito, tu tem que te filiar, sabe? Não pode. Não pode, tá? Não pode compelir ou aliciar um servidor.
para associação sindical e nem partidária. Tá? O 9, manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil, salvo se decorrente de nomeação por concurso público. Aí, por exemplo, quer dizer que não pode ser chefe da esposa? Pode, só que no caso é só se for por nomeação de concurso. Se for por CC, não. O CC e a esposa no mesmo setor, ali, um chefe do outro, não dá certo. Já em casa já é complicado, imagina ali, né? Então, não digo só a esposa, mas é só para ter uma noção que qualquer parente de até segundo grau, né? É complicado, envolver família e trabalho é uma coisa bem delicada. O 10 fala valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Tu pode valer-se do teu cargo para beneficiar alguém, então isso não pode, é proibido. E vai dar problema também. Tu não pode beneficiar ninguém por questão pessoal, né? Em razão do teu cargo. Então não pode, tá? Proibido também. O 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau. Isso, o nome disso que chama, que essa proibição é advocacia administrativa, né? Tu não pode pegar um processo e chegar na mesa de alguém que resolve e diz assim, olha só, esse aqui é meu amigo, ó, esse aqui é meu parente, dá uma agilizadinha aí pra mim. Não pode, tá? Não pode tu ficar botando o processo embaixo do braço e querendo fazer as coisas andar só porque aquela pessoa é teu amigo ou é teu parente lá, não pode. A não ser, claro, que seja o benefício previdenciário ou assistencial para um parente de até segundo grau. Aí tu mesmo pode peticionar em nome daquela pessoa e tudo mais, até porque às vezes a pessoa não tem nem condições de vir e tudo mais, aí é a exceção da regra, né? Mas agora, por exemplo, uma placa de táxi, eu quero uma concessão para placa de táxi e tudo mais. Aí daqui a pouco tu chega lá com o processo debaixo do braço com o pessoal lá que define isso. Ó, aqui ó, meu amigo, ajuda aí para ele conseguir uma plaquinha de táxi. Não, então tá aqui, né? 11, fora de questão, tá? 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Isso aqui a gente entra no enriquecimento ilícito, que é uma improbidade administrativa, né? De enriquecimento ilícito e tudo mais, né? É complicado, né? Isso aqui então de forma alguma vai ser aceito, né? Mas é uma coisa bem dedutível, é fácil de você lembrar. O 13 fala aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro, sem licença prévia nos termos da lei. Aí daqui a pouco, a gente aqui que é de Xangri-Lá, né? Aí a gente aceita um emprego de um país lá do Uruguai, por exemplo. Aí daqui a pouco, né, eu tô ali trabalhando pro Uruguai ao invés do Brasil, né? Daqui a pouco eu tô atendendo os interesses do Uruguai, né? Então, eu posso estar prejudicando o município, prejudicando o Brasil como um todo, né, em nome de uma nação estrangeira. Então, não pode, né, o servidor público aceitar, então, comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro, salvo, então, no caso, né, se tiver uma licença prévia nos termos da lei, né. 14. Praticar usura sobre qualquer de suas formas, que é lucrar de forma indevida, de qualquer forma, então não pode. Esse lucro de qualquer espécie não pode. 15. Proceder de forma desidiosa no desempenho das suas funções. Que é aquela coisa assim, ó, a desídia é o seguinte, desleixo, né? Tu vai fazer tudo de forma desleixada. Aí tá ali um monte de coisa para resolver, né? Isso aí, ó, olha que ideia, eu resolvo. Aí vai deixando. É o famoso vagabundo, né? Isso aí não tem pressa, né? E assim vai indo, vai agindo com desídia, vai agindo então com desleixo, né, com descaso. Né? O 16 fala cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergências e transitórias. Então, assim, um servidor que é responsável por arrecadação no IPTU, não é obrigatório, tu não pode chegar para ele e pedir para ele arquivar um processo, por exemplo.
A não ser, é claro, situações de emergência transitória. Daqui a pouco deu uma inundação lá no arquivo, tu chama o pessoal, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, tal. Aí começa todo mundo se ajudar e vem, vamos lá, vamos tirar ali que está inundando, tá inundando. Aí é outra história. Não vai, o cara não vai invocar esse inciso 16 para dizer assim, ó, não posso te ajudar, porque é proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas, né? Não, é porque é um caso ali de emergência, uma situação transitória ali, vamos lá, me ajuda aqui, né, e tal. Isso aí tudo é o espírito de cooperação que já foi citado, inclusive, né? 17. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Não vai o cara pegar uma patrola da prefeitura e colocar na própria fazenda lá e para dar uma ajeitadinha lá. Não pode, né? Pegar o trator da prefeitura, tá lá arando a terra lá da fazenda. E maravilha, né? É coisa linda. Mas não pode, tá? Não pode utilizar isso então, tá? 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Não vai, enquanto tu está trabalhando, tu vender Avon lá no serviço, por exemplo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então isso aqui, por exemplo, é uma das situações que não pode, tá? Artigo 131. É lícito ao servidor criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou do serviço em trabalho assinado. Então, se tu assinar um artigo, por exemplo, se além de servidor tu é colunista de um jornal, tu pode criticar os atos, né? Tudo bom, no ponto de vista doutrinário, não concordo com a forma de pensar deste prefeito e tudo mais, tal. E vai lá, assina aquela tua coluna, tudo bem, é lícito, né? Normal, desde que tu assine, né? Então, porque é vedado o anonimato já pela Constituição, né? O anonimato já pela Constituição ele já é vedado. Então, nesse caso aqui é lícito, é permitido, numa boa, tá? Capítulo 3 fala da acumulação. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, né? Excetuam-se da regra desse artigo os casos previstos na Constituição Federal mediante comprovação escrita da compatibilidade de horários. Esse aqui vai ter lá nas aulas de Direito Constitucional, da acumulação dos cargos e qual que é permitido e qual que é proibido. Então, quando você assistir o módulo de Direito Constitucional, vocês vão ver quais são essas exceções, quais são os tipos de cargos que podem ser acumulados, tá certo? O 2 fala que a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos territórios e dos municípios. Obviamente, qualquer cargo público, então, existem as mesmas vedações de acumulação, que vai estar lá na Constituição Federal, nas aulas de Direito Constitucional, certo? Agora nós vamos ver se valeu a pena a aula de hoje com nossos exercícios de fixação. 1. Vamos lá, pausa e tenta fazer. E agora a gente corrige. Não é um dever do servidor. Não é. Então vamos ver. Todos são deveres menos um deles, tá? Lealdade às instituições a que servir é dever. Observância das normas legais e regulamentares é dever. Cumprir ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais, essa aqui vai ser a resposta correta, porque exceto se manifestamente ilegais, tá? Ser assíduo e pontual ao serviço é dever. Tratar com urbanidade as pessoas é dever. Resposta à letra C. Essa é a nossa resposta correta. 2. É permitido ao servidor público ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato? Não é permitido. Retirar com prévia anuência da autoridade competente um documento da repartição? Esse aqui é permitido. Vai ser a nossa resposta à letra B. Vamos ver as outras. Recusar fé a documentos públicos? Não é permitido. Manter seu filho sob sua chefia imediata? Também não é permitido. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal? Também não é permitido. Resposta à letra B. 3. Assinale a alternativa correta. É lícito ao servidor criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou do serviço em trabalho assinado. Esse aqui, a princípio, é o nossa correta. Vamos ver as outras, o que tem de errado? É ilícito ao servidor criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou do serviço em trabalho assinado. A B está incorreta porque é lícito. É lícito ao servidor criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou do serviço, mesmo anonimamente?
também isso aqui está errado porque é lícito, mas não, né, no caso seria em trabalho assinado. É ilícito ao servidor criticar, já parei de ler, porque é lícito, né, criticar atos do poder público, mas não do serviço, né, em trabalho assinado também não. E todas as alternativas estão incorretas, quase todas menos a A, né, a A está corretíssima. É lícito ao servidor criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou do serviço em trabalho assinado. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.